Bem, boa noite a todas e a todos. Então agora eu vou começar a live sobre a redação da UniOeste, né, para as pessoas interessadas. Só vou compartilhar aqui, deixar tudo certinho, para que a gente possa daí tá levando a mais pessoas. Mas então, aqui só compartilhar rapidinho. Aí. Então assim, hoje então a gente vai falar sobre a redação da UniOeste, que é bastante importante, alguns pontos importantes. Não vou falar especificamente sobre um gênero só, mas sobre os 3 gêneros que está sendo pedido lá, né, que está sendo exigido ultimamente, que são gêneros assim que estão bastante em pauta, que é o artigo de opinião, a carta do leitor e o comentário interpretativo crítico, né? Estou aqui com o manual, né, da UniOeste, o edital, para que a gente possa tentar estudar algumas questões sobre esse vestibular. E aí, assim, é importante a leitura do edital, porque lá você vai ter, assim, mais ou menos a ideia que a banca tem. Aí eu queria salientar uma coisa. Se você está estudando para o vestibular da UniOeste, é interessante que você busque, tanto leia o edital, quanto busque as provas da UniOeste. Por quê? Qualquer banca que você vai estudar, você vai fazer o concurso lá para a Polícia Federal, vai fazer o concurso judiciário. Então você vai tentar buscar a banca que está realizando aquela prova. Então se é lá a banca FAEL, se é a UEL, tem várias bancas, você vai pesquisar qual que é lá no edital e vai buscar estudar por lá. Por quê? Porque as perguntas se repetem. E se repetem assim na forma que elas são feitas, né? Uma banca vai pedir a crase assim, uma é mais objetiva, a outra é um pouquinho mais reflexiva. O vestibular da UniOeste é bastante reflexivo, né? Uma tendência ali do vestibular. E quando a gente vai fazer a redação, aí o próprio edital vai dizer assim: a prova de redação da UniOeste procura avaliar não apenas a habilidade do candidato escrever sobre um tema, ou verificar se a produção textual atende à correção ortográfica e gramatical vigente. Então assim, a correção ortográfica, a gramática, ela às vezes se tornam, não que seja menos importante, mas ela é um pouco menos importante do que sua habilidade em interpretar aquele tema, a sua habilidade inclusive e a sua criatividade em desenvolver aquele tema. Isso é bastante importante para a UniOeste. Andei conversando com a professora Silvana Vailões, que é uma excelente professora também, porque agora eu estou me dedicando mais à área da literatura, então eu acabei perguntando aqui e ali algumas questões, né? E ela andou me passando essa questão da criatividade, que é muito importante, né? Então, assim, a UniOeste, a primeira questão é que ela não vai analisar, assim, aquela redação toda quadradinha que você faz, que você aprendeu a fazer bem quadradinha, não. Ela vai privilegiar se você tem um senso criativo no desenvolver aquele tema. E aí nós vamos ter esses 3 temas, que são o artigo de opinião, a carta do leitor e o comentário interpretativo crítico. Agora vejam só, pessoal, quem quiser fazer perguntas eu vou estar observando aqui também, depois eu vou estar acompanhando no Facebook, né? Se tiver perguntas ali a gente pode estar respondendo. Depois, inclusive, como eu já disse, né, no post que eu fiz antes, inclusive se tiver perguntas acerca da literatura, de alguma questão gramatical, eu vou estar tentando resolver aqui com vocês, tá? Mas a primeira questão, pessoal, porque hoje nós estudamos, depois de um tal de Bakhtin, gêneros textuais, gêneros discursivos, né? Cada gênero ele ocorre numa esfera, ou seja, num lugar. O gênero ele serve para você manter a comunicação com alguém. Então sempre você tem que ter isso em mente. Depois nós vamos ver aqui no edital certinho. O gênero ele tem uma forma, digamos assim, uma forma que ele se representa no papel. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre a estética. Daí você diz assim, estética, porque tem que ter letra bonita? Não. A letra, pessoal, quem tem dúvida sobre letra,
A letra ela pode ser a sua letra, porque a gente vai trabalhar a caligrafia quando a pessoa é criança. Depois ela desenvolve a sua personalidade. Então, posso fazer com letra de forma? Pode fazer não precisa, posso fazer tudo em caixa alta. Eu só diria que a caixa alta, toda ela em caixa alta, ela não distingue maiúsculas de minúsculas. E eu acho bastante importante você fazer essa distinção para você mostrar o próprio domínio da escrita. Então, talvez você escreve em caixa alta, faz as mais pequenininhas e faz as maiúsculas maiores, respeitando o tamanho da linha. Isso é interessante. Agora, quando que a letra de forma vai ser um problema para você na redação? Quando você mistura as palavras, quando você não dá o espaçamento adequado, né? Você quer fazer muito apertadinho, tudo, e aí você não dá aquele espaçamento adequado e as palavras se misturam. Aí você pensa, o corretor da banca, eu, por exemplo, quando eu corrigia redações, né, num colégio particular, eu trazia maços de redação para casa, né? Lá, fim de semana, 500 redações. Você acha que eu vou me esforçar para ler o que você escreveu? Não é como assim o professor na sala de aula que se esforça, pede para você. Então assim, mantém a letra legível sempre, porque letra ilegível desclassifica a sua redação, e nesse sentido também que as palavras estejam, né, bem colocadas ali. Não pode ser tão apertadinho, nem tão espaçado também, porque tem gente que quer escrever grande ou espaçado para poder cumprir todas as linhas da redação, e isso vai danificar um pouco ali, a banca pode entender que você está sendo malicioso. Tem outras questões também que eu vou falar. Então, primeiro essa letra legível. Deixa eu salientar para vocês uma questão, quando você erra. Tem gente que erra na redação e põe entre parênteses ou rabisca, isso você não pode fazer, tá bom? Quando você errar uma palavra, você percebeu na hora que ela está errada, você passa um risco por cima, só faz o tracinho ali, riscou, se fez um risquinho em cima, ela está anulada, o corretor vai entender que você riscou ela. Aí você escreve do lado, continua normalmente, sem dar grandes espaços ali, sempre bem assim, formatadinho, né? O título é um problema, pessoal, que muita gente não entende. O título, se estiver pedindo, tá certo que esses parâmetros talvez vocês já tenham aprendido, mas eu vou repeti-los para quem não sabe, para ir feroz lá para o vestibular. O título, as pessoas pensam que é centralizado, mas se você está num computador, você centraliza o título pela régua do computador, pelo Word, pelo programa ali para editor, né? Agora, lá você não vai conseguir centralizar, você não vai ter uma régua para centralizar esse título, então você não vai pensar em centralizar, você vai colocar, pensem sempre em paragrafação. Um parágrafo ele tem que ter então um recuo, um pedacinho ali para frente da margem, que a gente costuma pensar que é 1,5 cm mais ou menos, tá? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, não demais, mas você deixa ali um dedinho, depende se você tem dedinho pequenininho, 2 dedinhos, e vai colocando sempre os parágrafos iguais. A estética do texto é importante, por quê, gente? Talvez você não esteja entendendo. Mas a hora que eu vou ler o seu texto, você já vai ganhar ponto pela estética. Eu já vou olhar assim, olha que organizado. Então eu já vou ler com mais gosto. E o título você vai colocar nesse mesmo parágrafo de um dedinho ali e vai escrever ele ali. Se houver linha para título, você põe na linha do título. Se não houver linha para título, aí você vai entender que não é uma exigência ter um título. Aí, se não há exigência de ter um título, você vai pensar assim, o meu título que eu vou colocar é um título criativo, é um título que vai... Porque o segundo parâmetro, primeiro tá o texto todo organizadinho, bonito na folha. O segundo parâmetro é, o título me encanta. Ora, você assiste um filme por causa do título, muitas vezes, você lê um livro por causa do título, então o título tem que me fazer alguma coisa. E na margem ali do parágrafo, bem compreendido, faça nessa paragrafação e mantenha os parágrafos sempre certos, tá bom? Um parágrafo, pessoal, só para não fugir disso, pense, um parágrafo ele é como se fosse um bloco do texto. E esse bloco do texto ele tem princípio, meio e fim. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, como o texto todo vai ter. Então você vai encadear argumentos. Então, né, um parágrafo serve para você trabalhar uma argumentação
e você vai encadear esses argumentos nesse bloco ali, tá bom? Então faça a paragrafação bem bacaninha. E assim, uma coisa também é a separação de sílaba, pessoal. Não estou aqui para julgar se a pessoa separa certo ou não separa certo a sílaba, mas a separação de sílaba, tem gente que se confunde pensando que você deve fazer a separação de sílaba colocando, não coube no canto lá quando chegou na margem, aí eu faço um risco embaixo, o meu hífen vai embaixo. Ou outros ainda colocam em cima. Em cima é acento, embaixo é sublinhado. Não existe isso. Então é assim, se eu vou escrever mortadela lá no cantinho, chegou no cantinho, eu escrevo mor. Mas eu vejo que o R não vai caber ali, ou que o próprio hífen vai sair do espaço que eles delimitaram ali, então eu não vou escrever, eu vou escrever embaixo. Eu vou escrever mortadela inteiro lá embaixo e deixar esse espacinho. Agora, se coube mor e hífen do lado, você vai escrever do lado, porque também pode ser interpretado pela banca corretora que você está tentando assim ganhar espaço, né? Escrever menos, porque você não tem ideia, então você vai deixando um monte de espaço e vai fazendo aquela coisa horrível lá. Não, você tem que tentar justificar o texto bem bonito ali. Então, você cumprindo a estética do texto é o seu primeiro ponto. Você já ganhou um título legal. Se não houver, então, linha para título e for opcional, você tem, vamos dizer lá, de 20 a 30 linhas para escrever lá na UniOeste. Aí você tem que cumprir um mínimo de 20 linhas. Você vai colocar o título, como eu falei, lá no espacinho do parágrafo e não vai pular linha. Não é coerente pular linha. Se pular e atender as 20 linhas que são mínimas, tudo bem, mas não pule linha. Eu estou dando essa dica aqui, tá bom? O título ele vai estar no artigo de opinião, se for opcional ou não, se pedir vai ter uma linha lá para pôr o título, ou senão eles vão explicar, tem nas propostas passadas eles explicam, né? Se não tem linha para título, escolha se você quer pôr título. Então assim, o artigo de opinião e o comentário interpretativo crítico podem receber os títulos, mas lembrem-se, títulos que tenham alguma originalidade, alguma coisa para dizer, tá? Outro sentido também aqui, então, um dos quesitos básicos de qualquer prova de vestibular é que você atenda às especificidades do gênero, como eu falei para vocês. O gênero é um formato. Tem o gênero discursivo do telemarketing, que vai te vender as coisas lá e que você vai ficar irritado, vai ficar bravo, mas é uma forma que ele tenha um gênero específico do discurso. Os gêneros, então, eles têm os seus formatos. Se você não atender o formato, você vai perder pontos, né? Então, vamos prestar bem atenção nisso. A primeira coisa da especificidade que eu quero ressaltar novamente para vocês. A especificidade da banca corretora. Essa é a UniOeste. Agora sim eu vou pensar, vai ter lá. Por exemplo, eu puxei aqui umas provas e aí nós temos um texto aqui, uma proposta de carta do leitor para se falar sobre a 10 anos da Lei Maria da Penha, acho que é de 2018 ou 17 esse aqui, né? Para falar sobre os 10 anos da Lei da Maria da Penha, tá? Escreva uma carta do leitor para ser publicada na seção Painel do Leitor de um jornal de circulação nacional posicionando-se sobre a temática. A primeira especificidade a se atender é a da banca da UniOeste, porque é a UniOeste que vai corrigir. Como eu disse para vocês, a banca da UniOeste ela prefere um texto que seja um pouco mais criativo e não tão quadradinho. Então você pode soltar sua criatividade, não fazer loucuras, soltar sua criatividade, né? Agora, se você for lá para a banca da UniOeste e for criticar, falar mal da Lei da Maria da Penha, falar que as mulheres não sei o que lá, porque os homens também apanham, provavelmente o corretor, não estou dizendo que eles vão se posicionar se você argumentar bem de uma forma contrária ao teu argumento. Agora, provavelmente você possa desagradar. Mesma coisa que eu vou fazer lá um concurso para professor do estado e vou descer a lenha no governo, ou descer a lenha na escola. Não é isso que eles esperam ouvir da gente. Então a gente tem que pensar isso. Outra coisa, muito importante, gente, ferir os direitos humanos. Tá certo que o governo Bolsonaro do Enem tirou esse quesito de ferir os direitos humanos. Mas na UniOeste,
Nós temos ainda um grande privilégio sobre o respeito aos direitos humanos. Então você vai falar assim, porque as mulheres são todas mais fracas que os homens, ou as mulheres são incapazes, ou o negro isso, ou o homossexual que tem cura para homossexual, não sei o que lá. Esse tipo de coisa, ou falar que pobre é relaxado, sabe? Essas coisas que a gente fala de imbecil, que às vezes a gente é. Então esse tipo de coisa você não fala no vestibular, porque você estará ferindo os direitos humanos e provavelmente a banca desconsiderará esse argumento e vai te tirar nota, tá bom? Outra coisa também importante a vocês perceberem é os textos que estão acima. Por exemplo, qualquer uma das propostas de redação, se é artigo de opinião, lá tem uma proposta desse mesmo vestibular, que é um artigo de opinião para ser publicado na revista Época. E que vai tratar da escola sem partido. Os temas, pessoal, fiquem antenados no que está acontecendo. Os temas eles vão vir do que está acontecendo agora. E aqui nós temos 3 textos, ou melhor, 2 textos falando sobre escola sem partido. Professor, é para eu copiar esses textos? Não. Você não vai copiar. O título não pode ser o tema. Você não vai escrever lá escola sem partido, porque você vai perder ponto com esse título, é melhor não pôr. E os textos são para você se inteirar. Se você quer usar algum argumento de lá, vai ser muito melhor que você parafraseie, ou seja, fale com as suas palavras aquilo. Você pode até citar, como no site escolasempartido.org, a matéria dizia que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza, você pode até usar. Mas não copie, porque às vezes eles vão interpretar que você está faltando também assunto e está copiando o texto para colocar lá. Uma coisa, não copiar esses textos é importante, a não ser que seja uma coisa muito que você vai argumentar mesmo em cima, tá? Depois eu vou falar onde que você argumenta no texto, mas uma coisa bastante importante também é você não ficar usando aquelas frases prontas. Tipo, você pega, pode ser do maior filósofo lá, você pega lá o Thomas Hobbes vai falar assim, o homem é o lobo do homem. Isso não vai te trazer nenhuma, porque assim, é uma coisa que todo mundo fala. Então se você for fazer, aí você vai citar, pôr uma música lá, uma citação. Você pode até pôr uma citaçãozinha curta, mas evite essas citações que todo mundo fala. Tudo que é sólido se liquidifica no ar, lá do Marx. O homem nasce bom e a sociedade corrompe, do Rousseau. Esse tipo de coisa vocês decoram lá às vezes no ensino médio, mas não é legal. Então você trabalha a ideia, diz assim, como o filósofo Thomas Hobbes trouxe para nós, os homens vivem em sociedade quase como animais, como lobos, porque estão sempre prejudicando uns aos outros. Talvez você trabalhar com a sua voz, falar por ele seria bem melhor. Outra coisa, não encerra o texto com uma citação. Toda citação que você faz tem que ser interpretada, tem que ser trabalhada dentro do texto, senão você não precisa citar. Então não encerre o seu texto com citações, porque daí chega lá no final tem uma citação solta, às vezes você nem sabe o que realmente, qual o sentido que aquilo tomou dentro do texto. Num texto, pessoal, é muito comum a gente pensar assim, que está escrevendo muito bem para nós. Mas você não pode pensar que é você que vai ler esse texto, é o outro que vai ler esse texto. Então o outro tem que entender. Então às vezes você tem conceitos, por exemplo, a lei tal, 2507 está entrando em vigor. Daí o corretor lê, às vezes o seu corretor não sabe, você tem que pensar que é uma pessoa que está corrigindo o seu texto. Não sabe o que é a lei 2507 lá. Então você vai explicar, a lei 2507 que prevê que blá 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 blá. Aí você explica aquilo, aí eu entendo o que você quis dizer e você segue com a sua argumentação. Porque às vezes a gente não tem como a gente saber de tudo. Então é interessante vocês prestarem atenção nisso também. E evitar o senso comum também, o senso comum daquelas palavras. Fica falando, porque você acha que é bonito falar assim, odiernamente, né? Primeiro que não é bonito. Segundo, é que eu sempre falo o seguinte, você não deve usar palavras, dizem assim que existem palavras difíceis. Não são palavras difíceis. O que você deve usar são as palavras certas. Essa palavra realmente encaixa no contexto do texto que eu estou criando.
essa palavra realmente é valiosa para estar aqui, então não precisa usar a palavra difícil, tá bom? Você usa palavras que dão sentido para aquilo que você quer criar. Então sempre lembre disso. Você atendeu esses requisitos, você pensou na banca da UniOeste, você entrou em contato lá no computador com alguma redação que tirou nota boa na UniOeste, vai atender os requisitos da UniOeste, não vai ferir os direitos humanos, aí você tem que pensar na esfera de circulação. O que é a esfera de circulação? É isso que, por exemplo, nessa proposta que eu li para vocês, dizia lá, que era um artigo de opinião para ser publicado na revista Época. Ora, que revista é essa Época? Que público lê a revista Época? Aí você vai lá e você tem que se inteirar disso. A Época, a Veja, porque, por exemplo, pensa, a Veja e a Época têm públicos parecidos. Não é que você tem que atender a ideologia dessa revista, você vai entender o linguajar, a forma de comunicação. Se é formal, se é menos formal. Vamos pensar num âmbito assim, tipo, assiste o jornal da Rede Globo Nacional lá. Você vai assistir o William Bonner lá, né? E aí, não que é para você assistir, mas está assistindo lá para ficar inteirado. Você vai ver que eles sempre vão falar assim, a moça está em tal lugar, a nossa entrevistada está em tal lugar. Se você assistir a RPC local, você vai perceber que eles mudaram isso. Em vez de dizer assim, a nossa entrevistada está, eles dizem a nossa entrevistada tá. Eles cortam esse ex do está e falam tá. Por quê? Porque essa esfera de circulação, o modo, o linguajar deles atinge mais ao seu público. Então, se você vai escrever, por exemplo, a revista Mundo Estranho, que é uma revista adolescente, você vai ter uma linguagem que tem que se adaptar àquele público adolescente. Agora, aqui está pedindo, para ser publicado na revista Época, uma revista que fala sobre a política, fala sobre a sociedade e tem aquele público um pouco mais formal, assim, digamos. Agora, assim como aqui, está pedindo aquela da Maria da Penha, a carta do leitor. Escreva uma carta do leitor para ser publicada, no caso, na seção painel do leitor de um jornal de circulação nacional, posicionando-se sobre a temática 2006-2016, 10 anos da Lei Maria da Penha. Agora, olha só, para ser publicado num jornal de circulação nacional, então você tem que entender. Não é um jornal que vai circular no Paraná. Então, assim, argumentos que são próprios do Paraná não vão valer, porque é nacional. Vamos dizer assim, se eu ficar falando em Ratinho Júnior, os estados, eles não vão entender isso. Especificidades daqui. Então você tem que pensar, jornal de circulação nacional, como lá, a revista Época. Aí tem uma outra proposta aqui que eu trouxe, que eu baixei, quer dizer, que pede um comentário interpretativo crítico para ser publicado na revista Galileu. A revista Galileu é uma revista mais científica, trabalha com ideias científicas, meio ambiente, arqueologia. Também tem um linguajar, mas tem um linguajar apropriado para aquele público. Então é bastante interessante que você se intere desses meios ali de publicação mais famosos ali, que podem aparecer para você saber como falar. Dá uma lidinha antes, né? Dá uma buscadinha assim para você ver exatamente essa esfera de circulação. Por quê? Um dos quesitos do manual da UniOeste, eu vou voltar aqui no manual, se você está com o manual você vai ver, lá logo depois que vai pedir as questões ali, eles têm um critério de correção, né? Esse critério de correção fala sobre a situação social de produção, né? Que é o conteúdo temático, a estrutura, o conteúdo temático é o tema. Fugiu do tema, zerou. Você não pode, aí eu falo para vocês, gente, depois eu vou explicar bem a introdução. Mas não fica usando, por exemplo, um argumento a favor e um contra. Isso não é, você tem que se posicionar, você não pode ficar em cima do muro. Porque se você usar um argumento a favor e um contra, você pode cair em contradições. E aí você pode também fugir do tema, muitas vezes. Então, centra num tema, numa ideia, concorde ou não, aquela que é mais fácil você trabalhar, porque ali você precisa, sim, mostrar seu poder de argumentação. E aí, nós vamos ter a estrutura composicional. O que é a estrutura composicional? É a composição, a forma que eu falei para vocês, que eu já vou explicar como que é o formato de cada um.
a carta do leitor, que é mais diferente, na verdade, na sua composição ali na folha. Mas todos têm um modo, um linguajar, daí vai dizer estilo linguístico do gênero discursivo. O estilo linguístico está ligado à esfera de publicação, vou publicar na Época, na Galileu, na Veja, na Mundo Estranho, num jornal paranaense, num jornal de circulação nacional. Onde que eu vou publicar isso? Numa linguagem mais formal, menos formal, né? Tem a ver com isso e tem a ver também com o critério do gênero, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Os aspectos textuais, vocês vão pensar em coerência e coesão. Coerência é o quê? É você seguir, você escolher o seu argumento e seguir esse argumento do começo ao fim, em linha reta. E não ficar dançando, falando sobre coisas fora do tema, entendeu? Você tem que escolher aquilo e seguir. Não vai dar para você falar tudo. Não é escrever um monte, gente. É escrever o essencial, mostrar que você sabe argumentar, que você sabe escrever, tá bom? E a norma padrão, que é vai receber desconto se você errar, escrever lá massa com C cedilha, vai descontar pontos. Mas não vai descontar assim aqueles pontos, né, loucamente, né? Eles vão perceber sim, muito mais se você soube argumentar, se você soube trabalhar com esse tema. Aí aqui, ó, tem a tabela de correção lá do edital, vai dizer assim: na composição do gênero, veja só, a situação social de produção abrange satisfatoriamente o tema, ou seja, você consegue argumentar, você não fica falando abobrinha, não fica dando sua opinião, porque olha só, artigo de opinião é um texto opinativo, mas o artigo de opinião não é para você falar o que você pensa assim à toa, você vai opinar segundo uma coerência, que eu falei para vocês, a coerência que você deve seguir, tá bom? A coesão, depois, se alguém quiser saber mais sobre coesão, mas, bom, vai aparecer aqui nos critérios. Olha só, outro critério. Atende à necessidade de interação prevista com quem, para quem, o que, quando, onde. Aí você pensa em tudo isso quando você for escrever, mesmo uma carta. Ó, uma carta vai ser escrita para quem? Sobre o quê? Né? Para quem? Eu vou mandar para quem? Se eu for mandar uma carta, é uma carta do leitor, tá, gente? Carta do leitor é uma carta que você vai responder a um texto que você leu para ser publicado. No caso, uma carta do leitor, ela é sempre bem curtinha, né? Porque eles publicam lá num certo ponto lá da revista, eles vão publicar. Mas ali você vai ter um mínimo de 20 linhas, você vai ter que cumprir essas 20 linhas, tá bom? Então, assim, para quem você está mandando? O que, ou seja, o que você está argumentando, sobre o que você está falando, né? Quando, às vezes é bastante importante, porque você está falando sobre um tema da atualidade, então nós não vamos analisar a mesma coisa, o feminismo há 100 anos atrás e hoje são duas coisas diferentes, né? E onde que é aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês. Eu estou publicando esse texto onde? Para que eu estou fazendo esse texto, tá? Então é importante. E na carta é muito importante. Vamos dizer que você vai escrever uma carta sobre a lei, sobre um texto que saiu sobre Maria da Penha. Vamos pegar Maria da Penha que estava lá. Eu vou escrever a carta do leitor daí, sobre aquela questão da Maria da Penha. Aí assim, se eu for querer ser, mesmo sendo homem, você sendo menino, você quer se posicionar nas características de uma mulher, como se fosse assinar como uma mulher. Então, para buscar mais coerência, você pode inventar essa personagem, por quê? Ao final da redação da carta, você jamais vai assinar o seu nome, em nenhum texto. Eles vão pedir lá, assine como João ou Maria. Se não falar para assinar, você não assina, porque não pode ter qualquer marca que identifique a sua autoria, tá bom? Então, às vezes, se quiser colocar uma inicial lá no final, mas você não vai colocar a inicial do teu nome, de jeito nenhum. Você tem que sempre pensar nesse sentido, tá? Não pode ter nenhuma marca que te identifique. E aí, expressa o domínio da linguagem do gênero. Nós vamos falar sobre cada gênero. Coerência, já expliquei para vocês. Você manter a coerência, falando sobre um assunto e indo do começo ao fim. A coesão são aqueles elementos de ligação. Você vai usar o portanto, por exemplo, para concluir,
né? Você não vai ao portanto é uma conclusão, uma coisa lá, tipo, portanto, a menina estudou, portanto, passará na prova, vamos dizer assim. O porquê, né? Os porquês, o logo, essas coesões, essas questões. Em vez disso, ó, aquela coisa de você usar ao invés, é o contrário. Em vez, você usa ao invés de noite e dia, mas em vez de copo, xícara, porque não são contrários copo e xícara, né? Esse tipo de coisa. Então a coesão, essa coisa do este, o esse, né? O esse se refere ao que vem antes no texto, o este, 2 pontinhos, o que vem depois, tá? Esse tipo de coisa que vocês têm que estudar. E a concordância, a conjugação verbal, isso tudo que também vai ser apresentado. Apresentar menos de 20 linhas te desclassifica, então você já sabe, aí que eu te digo. Não vai pular linha e fazer 20 linhas pulando uma linha do título, porque aí você está desclassificado automaticamente. Então não pule linha do título. Tem que atender ao gênero, você tem que escrever no formato do gênero, que eu já vou passar todos eles, tá? Vai ser eliminado também se você fugir tanto da temática quanto da interação. Se você fazer para a revista Época um artigo de opinião com uma linguagem totalmente cheia de gírias, não vai dar certo, você vai ser desclassificado ou pelo menos perder um monte de ponto. Você também, se você apresentar desestruturação do gênero, por exemplo, a carta, você fazer os pontos errados da carta, da escrita ilegível, fazer de lápis. Uma dica, essa é importante. Se você pegar lá a prova, lá daí vai ter, eu não lembro como é que está ocorrendo agora o vestibular, vamos dizer que vai ter língua estrangeira, língua portuguesa, vai ter ainda tem mais uma prova ali, sei lá, tem um monte de pergunta para você responder. E a redação, você primeiro leia, a primeira coisa que você faz, isso é uma dica minha, não sei, na minha opinião, você vai sentar, vai ler a proposta da redação e vai rascunhar essa redação, tá? Escreve lá no rascunho, escreve a lápis, como você quiser, rascunha essa redação, porque se você for responder lá 20, 30 questões, 40 questões e voltar para a redação, teu cérebro vai estar cansado e você não vai conseguir desenvolver bem. Então vá lá para a redação, veja o que você consegue fazer, nem que seja um rascunhão, e aí depois você volta, tá bom? E daí o resto vocês sabem, né? Colocar na folha tudo bonitinho. E agora vamos para as especificidades do gênero. Deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta, eu acredito que não, mas só para não deixarmos, né, ninguém sem, tá? Se tiverem alguma pergunta, façam. Agora sim, vamos para as especificidades. Primeiro gênero a gente olhar aqui, então vamos pela ordem do que está aqui no manual, seria o artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Aí a gente aprende na escola, a gente aprendia, pelo menos no meu tempo, que nunca se deve usar a primeira pessoa. Sempre se deve falar na terceira pessoa. Isso, se uma vez isso era coerente, hoje não tem coerência nenhuma. O artigo de opinião, ele é um gênero mais informal, é uma opinião. Ele se estrutura da mesma maneira que o dissertativo argumentativo, mas com uma linguagem menos formal, e ele vai para o âmbito de você ter liberdade para opinar. E ele permite você usar o eu aí no artigo de opinião, e eu diria da minha parte que é até interessante você frisar isso, para frisar que você entende da linguagem que é usada no gênero. Então, se você for fazer o artigo de opinião, seria interessante você dizer num momento, não ficar repetindo o tempo todo, mas num momento dizer assim: eu penso que, acredito que as coisas não deveriam, né? Eu suponho que se fosse. Então você usar o eu no artigo de opinião é uma coisa muito boa, na carta do leitor também, mas no artigo de opinião seria interessante. Agora vamos estruturar esse texto do artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto em que você argumenta. Já disse para você, não põe lá argumentos que todo mundo fala, que todo mundo está usando, tipo o homem é o lobo do homem, evita isso. Não copia, tá bom? Não fica copiando trechos, a não ser que seja muito importante você pôr uma citação lá. Agora, a introdução, pessoal.
Aí eu não sei, tem um povo que ensina, e talvez eu esteja errado, mas tem um povo que ensina assim, que você tem que pôr 3 argumentos na introdução para depois desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um. Para mim, isso é uma grande besteira. Eu só penso o seguinte: você tem que criar uma tese na sua introdução. A sua introdução, ela não precisa de modo algum ser longa e nem deve ser longa. O que você vai fazer na introdução? Você vai introduzir sobre o que você vai falar e já introduzir a sua opinião, ou seja, a sua tese. A tese que você vai provar com a sua opinião no decorrer da redação. Então você vai falar lá sobre a Lei Maria da Penha. Então vou colocar assim: no ano de 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha e hoje no ano de 2016 completou 10 anos. Como andam as coisas com essa lei? Não vai fazer pergunta na introdução também, a não ser que você vá responder no decorrer do texto, tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou me posicionar. Com certeza é muito importante termos leis que protejam as mulheres de assédio e de outras questões de violência. Então, eu já me posicionei, a minha tese é que com certeza é importante essa lei existir para proteger. Claro que eu estou aqui inventando qualquer coisa, você tem que elaborar melhor isso. Mas a tese tem que aparecer. Se você ficar introduzindo a Lei Maria Penha de 2006, 2016, completa 10 anos e o governo tem feito a manutenção dessa lei e agora com o governo Bolsonaro tem quesitos que melhoraram, Se você falar isso não vai importar. O que importa é você colocar a sua opinião, porque o que está pedindo é para você desenvolver argumentos, ou seja, criar argumentos ou escolher argumentos que defendam uma ideia, uma posição tua, uma tese. Tese na introdução. Introdução curta, nada extensa. Vai fazer lá... agora também não vai fazer uma linha, 2 linhas, né? Faz lá umas 4, 5 linhas, 6 lá na introdução, uma coisa curta, tá? Que dê a tua ideia. Aí sim você vai argumentar esse texto, né? Aí você vai começar aquilo que eu falei para vocês. O parágrafo é um bloco maciço com princípio, meio e fim. Então você pega um argumento sobre a Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher estava muito grande. Um argumento pode ser aquela ideia de um argumento mais fraco para começar mesmo, né? Então você já introduziu o que você pensa sobre a Lei da Maria da Penha, já introduziu que você vai falar sobre a Lei Maria da Penha, aí você faz um novo parágrafo, aí você cria lá o argumento que as mulheres sofriam por muito tempo, são desprezadas, o patriarcalismo faz esse sistema patriarcal em que vivemos, europeu, faz com que as mulheres sejam postas em posição inferior aos homens e papapá, e aí você vai argumentar tudo isso, né, sobre essa questão. E vai mostrar se você pensa que é errado, se você pensa que é certo, não importa, como eu digo para vocês. Lá na UniOeste é bom você pensar que lá é um povo que pensa de uma forma mais de esquerda, então você vai tentar também supor o que eles pensam, né? Isso é uma questão de sucesso até no trabalho, quando você vai trabalhar. Então assim, pessoal, aí você vai desenvolver um argumento fraco ali. Eu sempre levanto a questão da contra-argumentação. O que seria a contra-argumentação? Você prevê o que o teu leitor pode questionar. Vamos pegar um tema bem polêmico que é o aborto, né? Eu não estou pegando temas que eu penso que vai cair, que dá para procurar ali na internet, mas assim, o aborto. O aborto é você pode... É muito difícil a gente se posicionar, você pode ter vários âmbitos ali. Agora, é muito fácil você saber o que o leitor ou o que o outro está pensando sobre aquilo. Aí se eu disser assim, a mulher tem direito... tem liberdade de tratar do seu corpo como ela bem entende. Aí você vai pensar que o outro vai te falar assim, que o bebê também tem direito de ter vida. Aí você já vai falar assim, embora a maioria das pessoas, vamos dizer assim, pense que os bebês a criança tem o direito de nascer, tem o direito de constituir vida, mas se olharmos pelo ângulo de que essa mãe pode não estar preparada para ter esse filho e ele pode provocar, ao ser abandonado e provocar males à sociedade, papapá. Então você vai pensar o que o outro vai te perguntar, porque aí a pessoa fica sem argumento para te rebater.
E aí a banca vai entender que você pensa na contra-argumentação. Então, se você vai desenvolver 20 linhas, então essa coisa de 3 parágrafos ali, eu digo, porque assim, se você vai desenvolver 20 linhas, então você tem que pensar que em 20 linhas talvez não dê para fazer 3 parágrafos, né? Então você vai fazer 2, por exemplo, mais a introdução e a conclusão. Pelo menos você tem que ter, né, essa separação, pelo menos uns 2 parágrafos de desenvolvimento para ficar melhor. No caso da UniOeste, né? Tem outros vestibulares que os textos são menores. E aí lembrem-se, artigo de opinião, então, uma redação parecida com o dissertativo argumentativo, que você usa a marca do eu, você usa uma linguagem menos formal, você opina realmente, mas você não pode falar, por exemplo, assim, dizem que manga com leite não faz mal, mas eu acho que faz mal, né? Esse tipo de coisa você não pode falar. Então você vai desenvolver sob assim, um pensamento racional sobre aquele assunto. Pensa bem, coloca no papel, se você quiser fazer uma basezinha ali, colocar alguns argumentos no papel para depois ir elencando nos parágrafos, faz isso antes no rascunho. No começo da prova, sem responder as questões para você não se perder. Aí, a conclusão, pessoal, isso vai servir para todos os textos, até mesmo para a carta. A conclusão, você vai olhar lá para a sua introdução, vai olhar qual a sua tese, porque se você levantou uma tese, você tem que concluir aquela tese. Você tem que responder, o final da redação, a conclusão, aquele parágrafo que vai acabar com o texto, vai terminar com o texto, ele tem que corroborar ou comprovar tudo que você falou. Mas você tem que buscar a palavra-chave lá da sua introdução. Eu diria assim, porque se você pegar, você falou lá assim, a lei da Maria da Penha é muito importante. Aí vai lá no final, portanto, vê-se que a importância dessa lei é muito grande para a nossa sociedade. Ó, eu puxei o que eu coloquei, a minha tese lá, aqui embaixo. E aí, às vezes, você vai encontrar um pedido de que você tem que fazer uma intervenção. Uma intervenção no final é você tentar resolver o problema. Você tentar argumentar numa forma de resolver. Por exemplo, se todos devemos fazer campanhas para que as pessoas parem de jogar cigarro no bueiro ou em outros lixos, porque pode causar enchentes. Então, você vai propor uma intervenção. Se não pedir uma intervenção, aí você só tem que realmente concluir a tua tese, provar que o que se falou no começo da sua redação foi comprovado ali no final, sabe? Provar aquilo no final. Então isso é importante. O artigo de opinião, então, é isso. Daí eu fico ali se alguém tiver alguma dúvida, estiver assistindo, tiver uma dúvida, tá? Daí nós temos o comentário interpretativo crítico, tá? Agora eu pulei a carta do leitor ali, mas vamos para o comentário interpretativo crítico, porque ele é parecido com o artigo de opinião, parecido na argumentação, mas muito diferente. Por quê? Pegue as duas palavrinhas, interpretativo e crítico. Não é um comentário interpretativo só, nem é um comentário crítico só, tá bom? O que vai acontecer? A UniOeste vai pôr lá um texto ou pôr um tema. Vamos pegar um aqui aqui, ó. Nós temos aqui na prova, na última ali de 2019, nós temos uma tirinha, que é o Armandinho. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas diz assim, ó. O que é isso, Armandinho? Quá, 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 tá dando risada lá, né? Aí o Armandinho tá com um carrinho de bebê e uma boneca dentro. Daí o amiguinho tira sarro assim, né? Brincando de boneca? E aí o Armandinho responde, brincando de pai. Quer dizer, ele está levantando uma questão filosófica ali, que é uma questão sobre a atitude da criança, que ela não brinca ali com boneca, ela não aprende a cozinhar, nada, porque isso seria delegado às mulheres. As mulheres têm que fazer isso, o homem não. A gente sabe que não é bem assim, né? Hoje em dia, principalmente, né? A gente percebe que é diferente. Aí, ó, a proposta. Redija um comentário interpretativo crítico para ser publicado no blog Investigação Filosófica, entenderam? Ó, para ser publicado com quem, para quem, tá bom? Investigação Filosófica sobre a tirinha a seguir. Lembre-se de que você deverá apresentá-la e interpretá-la criticamente. Veja, os dois pontos que falo. Apresentá-la e interpretá-la. Então eu vou olhar para essa tirinha aqui. Primeiro eu tenho que saber o quê?
Aquilo lá que pede lá na proposta. O que está falando isso aqui? Eu tenho que entender isso aqui. Se eu não entender isso aqui, eu vou para tentar o artigo de opinião, a outra, que sempre vem duas propostas, tá? Vai ter dois desses três gêneros vão estar lá, tá? Mas daí eu entendi isso aqui, eu entendi que é uma questão da mulher, do menino, aí eu vou escrever, eu vou interpretar isso, primeiro eu vou falar do que eu estou falando, né? Eu vou começar o texto lá, na introdução. Aí é diferente, como é um comentário interpretativo, então você não precisa fazer igual o artigo de opinião, colocar tese lá no começo, tá? Não precisa, é um comentário, então é algo também mais livre, é algo assim que você não precisa ter tanta formalidade. Claro que você não vai pôr gíria, nada. Outra coisa, comentário interpretativo crítico é em terceira pessoa. Artigo de opinião usa a primeira pessoa. Eu penso que, eu acho que. O comentário interpretativo crítico, não. Jamais você diga eu penso que, eu acho que. Você vai usar a terceira pessoa. Você vai pôr lá assim, né? Na tirinha publicada em 15 de setembro de 2017 no Facebook, a tirinha do Armandinho publicada, né, no Facebook no dia 15 de setembro de 2017, nós vemos o Armandinho carregando um carrinho, empurrando um carrinho com uma boneca e um menino tirando sarro dele. E ele responde que estava brincando de pai. Isso nos leva a perceber o quanto a sociedade é formada de uma maneira machista. Ou se você acha que está certo, se você acha que está errado isso, né, é difícil. Você vai publicar numa revista de investigação filosófica e vai se posicionar que realmente o machismo está certo de existir, aí vai ficar complicado isso, né? Você dizer que o menino não deveria estar andando, porque é uma revista de investigação filosófica. É aquilo onde está sendo publicado, né? E daí, se você for tratar sobre a questão do menino e da menina ter que manter suas diferenças, que tem os seus papéis, você vai fugir do tema. Você vai fugir da interpretação. Qual que é o tema aqui? É a interpretação dessa charge, dessa tirinha. Interpretar essa tirinha. E essa tirinha, desculpa, a charge é outra coisa, tá? Essa tirinha aqui está mostrando que o menino se forma de forma machista. E aí você vai interpretar isso, mas você tem que ser crítico. Aí quando fala em crítico, você tem que se posicionar. Não dá para você apenas interpretar, você tem que ser crítico. Então você vai falar assim, que dessa forma, a sociedade as pessoas deveriam começar a repensar a maneira como as crianças são criadas, para que os meninos entendam que seu papel de pai é o mesmo papel de mãe. Eles são muito parecidos, porque ambos devem cuidar, embora cada um tenha o seu papel na vida afetiva dos filhos, mas ambos devem estar presentes na vida dessa criança e empurrar um carrinho, como lavar a louça, como dar papinha para o nenê, são coisas importantes, entenderam? Você vai comentar de uma forma crítica, então você vai se posicionar. Não pode fugir de se posicionar. O texto, o comentário interpretativo crítico e o artigo de opinião, eles permitem título, tá? Mas daí, se você pôr título, não vai esquecer do que eu disse no começo, que eu já falei tanto que às vezes você esqueceu. Mas não vai pular linha. Você vai pôr o título e não vai pular linha de jeito maneira. Porque se você pular linha, aí você vai acabar prejudicando a compreensão da banca acerca da sua redação, tá bom? Agora vamos ver a mesma coisa que eu falei sobre o artigo de opinião, você pode usar como comentário interpretativo crítico no sentido de criar paragrafação, né? Você vai fazer uma introdução, onde você vai se referir ao texto, vai lá que vai ter outro texto. Tem deixa eu mostrar aqui antes, que tem outra aqui, que também vai estar falando sobre o artigo, o comentário interpretativo crítico, mas ele vai dar um tema. Deixa eu ver em qual que é aqui. Aqui, ó. O tema seria, ó, para publicar na revista Galileu. Vejam, a revista Galileu fala de meio ambiente, a revista Galileu trabalha com uma linguagem formal, ela vai falar sobre arqueologia, sobre aspectos científicos, e vai dizer assim, ó, sobre a temática a seguir, ó, nós nos preocupamos mais com nossos semelhantes ou com os animais? É uma pergunta. Aí
vai ter um texto abaixo e você vai interpretar esse tema criticamente. Nós nos preocupamos mais com nossos semelhantes ou com nossos animais? Então você precisa pensar sobre esse tema e interpretar. Vai falar assim, você vai começar introduzindo o tema, então, da mesma forma que o artigo de opinião, só que só na terceira pessoa, vai dizer lá assim, há um fato muito grave ocorrendo nos dias de hoje. Vamos dizer, estou colocando a minha opinião, se a tua opinião poderia ser outra, entendeu? As pessoas têm se preocupado tanto com animais, com os cães de rua, por exemplo, mas deixado seres humanos de lado, deixado muitos mendigos às vezes morrerem na rua quando os animais são tratados, são recuperados, são levados, são tratados. Esse é um problema. Poderia ser a minha opinião, não estou dizendo que é essa, tá bom? Mas para vocês entenderem essa questão, tá? Vou tomar um gole de chimarrão aqui, porque senão eu não vou conseguir. Mas ó, nós nos preocupamos mais com nossos semelhantes ou com os animais. Aí você vai desenvolver parágrafo introdutório, introduzindo o tema, mas aí, como eu falei para vocês, não precisa ter uma tese. Lá uns no mínimo 2 parágrafos, depende do número de linha que você vai ocupar, uns 2 parágrafos no mínimo ali argumentando. Pensa na argumentação, a argumentação tem que se referir ao tema ou ao texto, como lá era a tirinha do Armandinho, tem que se referir, você tem que falar justamente sobre aquilo, porque se você fugir daquilo, você vai fugir do tema, tá? Você tem que pegar essas palavras-chave, ó. Nós nos preocupamos com semelhantes com animais. Preocupação, semelhantes, animais. Essas palavras-chave você tem que tratar. Não adianta você falar só do cachorro daí. Você pode falar só do cachorro, você pode citar o exemplo dos cães, tá? Mas você não pode esquecer aqui de na introdução, pelo menos, englobar animais e pessoas semelhantes. O que quer dizer isso, semelhantes? As pessoas são semelhantes. Por quê? Porque nasceram lá do mesmo Deus, da mesma natureza, entendeu? Você tem que fazer essas associações, tá? E uma conclusão, da mesma forma que eu expliquei sobre o artigo de opinião, que você vai retomar a introdução ali na conclusão. Mas é um comentário, então um comentário é um pouquinho mais aberto. Mas no final você vai usar lá. Logo, a partir dessas reflexões, entendemos que, né? Eu acho que você vai ter que usar isso também. E por fim, a carta do leitor. O que é essa bendita carta? Primeiro, pessoal, eu vou até dar uma olhadinha aqui para não esquecer de falar nada, mas é muito básico. A carta tem uma estrutura, a carta, hoje nós substituímos a carta pelo e-mail. Mas a estrutura da carta é a seguinte: você vai primeiro colocar a data, o local e a data. Então, lá, Cascavel, 1º de dezembro de 2019. Aí no final você pode pôr um ponto final, né? Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, mas acho que poderia ser interessante pôr ponto, porque é uma frase constituída. Cascavel, 1º de dezembro de 2019, ponto, tá? Aí, logo abaixo, você vai colocar o vocativo. Tá? Lembra, isso tudo no parágrafo. Porque assim, no computador você poderia jogar para o outro lado, poderia centralizar a data, mas não tem como você fazer direito isso no papel. Então é interessante que você fique sempre no pedaço que é aqui é a minha esquerda, assim, ó, sempre no jeito de escrever, do lado ali. Você vai colocar Cascavel, tal, dia tal. Aí o vocativo. Carta do leitor, pessoal, presta atenção. Não é carta para o tio, não é carta para o presidente, você não vai falar excelentíssimo senhor não sei o que lá, porque é carta do leitor. Se eles não disserem lá, envie esta carta para o autor Mauro Sérgio da charge tal, lá, né? Se não for específico assim, porque daí você vai por lá assim, caro Mauro Sérgio, né? Se quiser abrir parênteses, colocar assim, autor da... Mas não, caro Mauro Sérgio, vírgula, tá entendendo? Data, ponto, ali, caro Mauro Sérgio, vírgula. Agora, se não pedir ninguém, o básico é, para quem que você manda uma carta, para você publicar numa revista? Para o editor. Então, você pode falar assim, prezado editor, vírgula, ou caro editor, vírgula.
na mesma linha ali da paragrafação que você pôs a data. Por que, professor, que você fica falando, insistindo nas coisas? Porque eu falei para vocês, a estrutura formal do gênero vai chamar a atenção do seu corretor, você vai ganhar uma nota melhor, tá? Se estiver bem estruturado. Aí, prezado editor, caro editor, vírgula. Aí, de novo, parágrafo, começa de novo. Eu diria para você não pular linha, tá bom? Não pule linha, já vai de baixo. Caro editor, vírgula. Volta lá para o parágrafo. Aí que tá. Você está falando sobre uma matéria publicada, sobre uma charge publicada, carta do leitor, alguma coisa publicada num lugar que você também vai argumentar. Aí, para argumentação, você pode pensar tudo que eu falei sobre o artigo de opinião. Mas agora você está conversando com alguém sobre um texto. Você viu que a carta do leitor, ela mistura o artigo de opinião e o comentário interpretativo crítico. Por quê? O artigo de opinião se refere à primeira pessoa, pode ser na terceira, mas eu diria para você usar a primeira pessoa às vezes. O comentário crítico não usa, mas ele interpreta um texto. E a carta do leitor, você está escrevendo uma carta para alguém falando sobre algum texto que está lá. Então você tem que entender o texto. O texto, a charge, alguma coisa que vai estar lá, né? Vamos pegar aqui, tinha uma lá que eu falei que era a proposta de redação de carta. Eu acho que a única que eu achei de carta do leitor foi essa, quer dizer, não acessei tantas assim, né? Mas foi essa sobre a Maria da Penha, né? Então é uma carta de leitor. O que é a carta do leitor? Quem lê revista sabe, você vê uma reportagem lá, você não gosta dela, você manda, e aí a revista, o jornal lá vai publicar numa coluninha lá para você, né? Para ficar seu nome lá, sua opinião lá. Então a carta do leitor, ela tem essa especificidade, você vai conversar, mas você vai argumentar. Você tem que argumentar sobre o que você está falando. Então é sobre a Lei Maria da Penha, então eu vou ter que argumentar lá. Vocês, a sua revista, você pode até falar alguma coisa assim, a revista Veja lá, não sou um leitor assíduo da revista Veja, mas entrei em contato com essa reportagem. É claro, se falar que não é leitor assíduo, às vezes não vão publicar, então é melhor se falar que é. Leio a revista Veja constantemente e então entrei em contato com a reportagem tal sobre o texto sobre a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos, e me posiciono totalmente contra essa lei que tem causado muitos problemas na sociedade. Pode pôr, como eu falei para vocês. Agora, no outro sentido também, você pode estar elogiando, você pode concordar. Achei muito adequada a matéria do senhor Mauro Sérgio publicada na revista Época deste mês. Em primeiro lugar, diria sobre a forma comercial. Quando você vai escrever a carta do leitor, interprete o texto. Interprete a linguagem, fala a forma como está escrito, como está escrito a escrita a reportagem é muito adequada, me sinto muito bem lendo tal texto. Você interprete essa carta. Agora, é claro, você introduza, né? Prezado editor, sobre a matéria publicada no dia 10 na revista. Então você introduza, porque você tem que partir do pressuposto que a banca corretora nem sabe sobre o que você vai falar. Você tem que partir desse pressuposto para o teu leitor pegar e entender tudo que você está falando. Então introduz sobre o que você está falando. Aí também, como não precisa ser como no artigo de opinião, você colocar uma tese, mas é legal que na introdução do seu texto, que você está conversando com alguém. Então converse com alguém, converse com o editor. O senhor deve saber que, entendeu? Faça uma conversação com ele, né? Mas aí você introduza o que você pensa sobre já no começo também. Achei adequada, achei inadequada, está ruim, acho que vocês deveriam cuidar mais com o que vocês têm postado, né? E aí você pode usar a primeira pessoa tranquilo, porque é uma carta informal, nem deve ser terceira pessoa, porque você está conversando com alguém, né? Então você tem que usar a primeira pessoa, e aí você se refira, crie parágrafos interpretando e falando sobre aquilo, não fuja do texto base. Não fuja do texto que você está interpretando, que daí você vai fugir do tema. Então interprete aquele texto, fale sobre ele com crítica.
elogiando, dizendo os pontos bons ou levantando os pontos maus. E aqui você pode até, como não é uma questão tipo no artigo de opinião, eu digo, pegue uma tese e vá do começo ao fim. Mas aqui você pode apontar na carta do leitor os pontos bons e os pontos ruins da matéria, pode fazer comentários sobre a revista, mas sem fugir nunca daquele texto que você está interpretando, daquela tirinha, daquela charge, sempre seguindo aqueles pontos especificamente, tá bom? Aí no final, então vai lá. Data, escrevi Cascavel, 1º de dezembro de 2019, ponto. Prezado editor, vírgula. Começo com letra maiúscula de novo, vírgula, daí embaixo. Gostaria de me reportar a você sobre o texto tal. Desenvolvo lá uma introduçãozinha, igual no artigo de opinião, com as suas especificidades. 2 parágrafos ali. Concluí. Aí concluí, vou colocar lá embaixo. Atenciosamente, vírgula, porque não é uma carta formal, então você vai usar atenciosamente. Se fosse uma carta pro presidente da República, você diria respeitosamente, tá bom? Porque ele tá um grau acima, é lá o líder, é o Sérgio Moro, lá você vai ter, goste ou não goste dele, não gosto dele também, mas você vai ter que pôr respeitosamente. Eu com os meus professores doutores, eu sempre mando respeitosamente, vírgula, então lá, ó, data, local e data, vocativo, prezado editor, se não pedir outra coisa, desenvolve o texto, logo abaixo, na mesma margenzinha ali, sempre seguindo ali o teu parágrafo, nunca põe lá na frente, lá do lado que isso é feio, atenciosamente, vírgula. Aí você vai assinar a carta da forma como eles pedem. Se disser, assine como João ou Maria, você desenvolveu uma personagem feminina mesmo sendo menino, ou uma personagem masculina mesmo sendo menina. Assine Maria, assine João, mas assine sempre com um nome que não te identifique. Se não falar nada em assinar, eu diria, não der nenhuma dica, eu diria que você escolha ou pôr alguma coisa que não tenha nada a ver com o seu nome, ou melhor ainda, põe atenciosamente vírgula, põe 3 pontinhos lá embaixo, ou deixa sem, que não te prejudica, pelo menos não te prejudica, porque você atendeu todos os parâmetros, todas as questões que são necessárias. Data e local, vocativo, texto, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão e a despedida, né? E daí não põe lá embaixo uns 3 pontinhos, tá? Eu acho que é isso. Agora sim, eu vou olhar aqui no Face se alguém postou alguma dúvida. Se alguém também, como eu já falei, alguém tem alguma dúvida em relação a outros quesitos também, por exemplo, a literatura, alguma obra, tem dúvida acerca de algum aspecto gramatical ou algum aspecto que ficou sem eu falar ali sobre esses quesitos ali da carta, essas partes ali, você pode me perguntar que agora eu posso te explicar, daí posso te responder. Mas eu estou entrando no lugar errado, peraí, agora eu vou entrar no lugar certo. Deixa eu pausar aqui, ó, senão vai começar a falar. Como é que eu faço isso? Sem eu falar ali sobre... Eu não consigo, deixa eu ir lá, peraí, só um pouquinho, pessoal. Ó o burrão velho aqui. Olha, quais os 3 gêneros que vão cair este ano, eu não sei te dizer, não tem, é sempre uma surpresa, mas olha, tá muito entrando ali artigo de opinião e o comentário interpretativo crítico. Eu diria que o interpretativo crítico vai entrar, Isabela, tá? Eu diria que vai entrar o interpretativo crítico, mas não dá, é uma loteria. E eu se fosse apostar, diria o interpretativo crítico é a carta do leitor. Mas isso é uma loteria, não tenho como saber. Mas lembra das coisas, como são muito parecidos, só você lembrar. Artigo de opinião eu posso usar a primeira pessoa e vou me posicionar numa tese. O comentário interpretativo crítico eu vou interpretar algo e ser crítico em torno daquilo.
Mas vou fazer introdução, posso fazer título, como no artigo de opinião, introdução, desenvolvimento, conclusão da mesma forma, mas eu tenho que interpretar. E a carta sim que é diferente, que é esses parâmetros que eu te dei, mas no decorrer da carta você vai funcionar como artigo de opinião. Você vai continuar, você vai estar falando sobre uma tese, um ponto que você pensa, tá? Então, nesse sentido, você pode ficar bem tranquilo. Os 3 gêneros são muito semelhantes. Mas alguém teria alguma pergunta sobre qualquer item? Ou alguém, se eu não cheguei a ver a pergunta, né, pede de novo? Aqui não, mas está aqui. Tem poucos comentários. Alguém mais? Sobre qualquer questão? Imagina, Isabela, muito prazer em poder responder algo, só que eu não consigo te definir bem certinho. Se tiver mais perguntas, alguém tiver mais perguntas, né? Sobre quero dar um beleza ali para o João Piana, Isabela então também, que está conversando com a gente ali, né? Estou indicando mais gente para entrar ali. Pessoal que compartilhou também. Obrigado por compartilhar. Na verdade, estou prestando aqui um serviço, né? A Carolina de Abreu aqui compartilhou. Tentando prestar um serviço para que você que às vezes não pode, não tem como pagar um cursinho, né? O que eu puder fazer, eu gosto de fazer, né? Para ajudar. E quem está pagando cursinho também sempre é bom retomar essas questões, né? Então, se tiverem perguntas, por favor, vou ficar mais um pouquinho aqui on, tá? Para vocês poderem fazer. Deixa eu ver aqui. Essas gargalhadas que saem, eu nunca sei para que servem essas gargalhadas. A Miriam Vital também tá por aí, ó. Que bacana. Esperando, pessoal. Se não houver, daí daqui a pouco eu encerro. Vou compartilhar aqui nos grupos. Para que possa ser... E se tiver alguma coisa, às vezes, também, pessoal, do que eu falei que não combina ali com o que o seu professor ensinou, é claro que cada pessoa vai ensinar de uma forma, tá? Não vai pensar assim, mas lá me ensinaram errado, né? Vai pesquisar, vai perguntar para uma terceira pessoa. Eu quero indicar a Silvana Vailões, ela com 2 L's, Vailões. Não é violões, embora ela seja música, é musicista. Mas Silvana Vailões, ela faz um trabalho bem legal, ela entende muito. Eu fui procurar ela, pedi algumas coisas para não... Porque como eu estou trabalhando muito com literatura, né? Para não errar em nada ali. Então ela tem uma página na internet e ela faz trabalhos. Aí se alguém precisar, né? Então vamos ver aqui se houve um comentário. Acho que não. Compartilhar mais ali no Educadores do Paraná. Daí se ninguém tiver perguntas, a gente encerra. Queria fazer no YouTube, mas diz lá no YouTube que quem não tem 1000 seguidores não pode. Daí estou fazendo aqui. Depois compartilho lá se alguém precisar também. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta sobre Vestiba? Sobre qualquer questão do Vestiba? Claro, qualquer questão de português, talvez o inglês, talvez a questão da redação, que eu já falei, e da literatura principalmente. Não? Então acho que vamos encerrar. Quero agradecer o pessoal que ficou assistindo aí do começo ao fim, né? E espero que tenha ajudado. Não sei se ajudou. Eu tô muito querendo que tenha ajudado vocês, tá bom? Um abração, beijão, e eu espero que vocês estejam lá na UniOeste no ano que vem, apavorando lá, beleza? Tchauzão, pessoal. Quiser fazer uma pergunta depois para eu responder ali por baixo, eu respondo. Abração. Precisarem de uma live sobre algum assunto específico, me peçam aqui que eu faço a live se for literatura, principalmente literatura, mas língua portuguesa, redação, tá? Alguma coisinha do inglês ali que
a gente pode ajudar, eu faço uma live, tá bom?